Pessoal, hoje eu vou falar de um pterossauro que eu acho que é um dos mais conhecidos do Brasil, o Cearadáctilo. Bom, primeiro vamos falar como ele era. Ele é um pterossauro, um réptil voador, possuía em torno de 5,5 metros de comprimento de uma ponta da asa à outra e provavelmente tinha 1 metro de altura. Ele era um pterossauro com um bico longo e uma cauda curta. No seu bico tinha dentes pontiagudos que ele utilizava para pegar presas, no caso peixes e outros animais marinhos. Bom, em relação à descoberta dele, tudo que a gente sabe sobre o Cearadáctilo está relacionado a um crânio descrito lá no ano de 1983 e descrito oficialmente em 85. Quem primeiro descreveu o fóssil foi o padre Giuseppe Leonardi, junto com o Guildo Borgomaneiro. Eles foram os primeiros a descrever o fóssil e apresentar esse novo pterossauro brasileiro. Na realidade, um dos primeiros pterossauros a serem descritos aqui para o Brasil. Bom, mas primeiro eu vou dar uma passada rápida na história deles, porque eles são importantes para a paleontologia do Brasil. O padre Giuseppe Leonardi veio da Itália em 74 e ficou aqui até 89. Ele foi um dos primeiros a estudar diferentes locais no Brasil que tinham fósseis e até pegadas, como as que tem lá no interior de São Paulo. O Guido também era italiano, só que veio para o Brasil na década de 40. Ele adorava fósseis e quando chegou aqui começou a colecionar eles. Entre os bens da sua coleção estava esse crânio do Cearadáctilo, que ele guardou num museu próprio que ele tinha lá em Curitiba. Foi graças aos dois que o Cearadáctilo foi batizado e reconhecido, não só no Brasil, mas para fora. Era um pterossauro bem importante. Ele foi batizado de Cearadactylus atroz. Esse atroz significa assustador. É uma combinação, porque a palavra dáctilo significa dedo, aí dedo longo, ou seja, dedo assustador, porque o último dedo dos pterossauros era a ponta da asa, sabe? Por isso que ele recebeu esse nome. Agora, Ceará provém do local onde o fóssil foi encontrado, que é o estado do Ceará, lá na Chapada do Araripe. Ele veio de comércio ilegal, então não se sabe com exatidão o local de sua descoberta. Mas eles têm certeza que o Cearadáctylus é do período Cretáceo. A sua idade é estimada em torno de 100 a 125 milhões de anos atrás. Em 2005, Guido faleceu e sua esposa, a Ragnhild, tomou a decisão de doar o fóssil para o Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro. E essa decisão foi muito importante para a compreensão do Cearadáctilo como um pterossauro. Porque se vocês repararem bem, o bico do Cearadáctilo tem uma ponta elevada na parte superior. Isso é observado no fóssil. Como o fóssil pertenceu ao Guido e ficou em posse dele, não foi preparado adequadamente. Ele sempre esteve nessa maneira que está no vídeo. E isso sempre levou a especulações sobre que família pertencia o Cearadáctylus. Sempre gerava dúvidas. Até se especulou que ele pertencia a uma família chinesa de pterossauros. Uma vez no Museu Nacional, eles começaram a analisar sucintamente o Cearadáctylus. Eles prepararam o material dele e eles descobriram uma série de coisas interessantes. Foi em 2009, com o pesquisador Bruno Cavalcante, com o apoio de outros colegas, ele identificou uma série de divergências no fóssil. Os dentes foram destacados para parecer maiores do que eram e a ponta do bico foi invertida. Isso foi tudo preparado com uma série de materiais que se fazem para falsificar fóssil. Olha para você ver a diferença entre o fóssil original e ele após ser preparado. Dessa maneira, eles concluíram que o Cearadáctilo não tinha aquela elevação no bico. Ele tinha um bico reto normal. E perceberam que ele era parente dos Anhanguera, que são outros pterossauros bastante conhecidos no Brasil. Esse bico torto já gerou até especulação de que era assim que ele prendia os peixes na boca. Mas graças aos estudos a gente entende que ele não precisava disso. Os dentes finos dele já eram bons o bastante para capturar peixe. Ele foi contemporâneo de muitos pterossauros
inclusive os Anhanguera. E aquela região era tão rica em peixes que provavelmente não competiam muito um com o outro. Também tinha outros dinossauros, como o Angaturama, e uma série de animais que a gente está descobrindo aos poucos. Um ponto interessante é que talvez haja outro fóssil de Pterodáctilo, porque a gente só conhecia esse que tem aqui no Brasil. Porém, outro foi descrito lá para o Museu de Karlsruhe. Isso mesmo, é aquele museu alemão que está o Birajara. O fóssil claramente foi conseguido vias ilegais de comércio e seria mais um espécime de Pterodáctilo, mas o que a gente tem sobre ele é só isso, não acrescenta muito em relação ao pterossauro. Agora a gente tem talvez uma outra espécie de Pterodáctilo, talvez não, que já foi confirmado que não é. Mas em 83 teve uma expedição italiana chamada Leonardo Linguabui que foi lá, coletou um fóssil de pterossauro e levou para Veneza. Em 93 eles batizaram ele de Pterodactylus ligaboi, que é uma homenagem ao Dr. Giancarlo Ligabui. Desculpe se eu estou falando o nome errado, é Ligabui. Bom, do Centro de Estudo e Pesquisa Ligabui, lá em Veneza. Porém, se vocês observarem bem, o fóssil parece que foi colado em 3 pedaços diferentes, que é o que chegaram à conclusão, ou seja, é um fóssil falso, falsificado, e não serve como base para uma espécie nova de Pterodáctilo. Ou seja, o Pterodactylus atroz é a espécie reconhecida até o momento. Como ele foi descrito em 85, existem muitas coisas sobre ele, estudos, ele apareceu em livros, reportagens, jogos. E se vocês lembrar bem, naquele cards que tinha da Nestlé Surpresa, ele é um dos animais que está lá. Na versão antiga o bico dele ainda é torto, mas na recente eles fizeram uma alteração. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei sobre o Pterodáctilo. No site a gente tem mais informações, é só acessar o link que está abaixo. Também eu deixo as referências abaixo. Muito obrigado a você que assistiu, espero que tenha gostado, que tenha aproveitado e aprendido um pouco sobre esse pterossauro. Um abraço e falou!